Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco. Eu sou Lena Petrova com um novo episódio do podcast Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje estou absolutamente empolgada em receber de volta nosso grande amigo Dr. Vladimir Brovkin. Ele é ex-professor de Harvard e autor. Vlad mantém um canal excelente no YouTube, Questões Contemporâneas em Política com o Dr. Brovkin. Eu assisto aos vídeos dele regularmente e vou deixar o link do canal na descrição do vídeo abaixo. Sigam ele por lá. Vlad, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo te ver novamente. Muito obrigado. Sempre feliz por estar aqui com você. A Conferência de Segurança de Munique, que ocorreu de 13 a 15 de fevereiro, teve a multipolaridade como tema central na geopolítica. A ordem pós-Guerra Fria agora parece estar oficialmente desmantelada. No ano passado, J.D. Vance surpreendeu a todos com seu discurso calmo e direto. Neste ano, a mensagem de Marco Rubio foi muito mais, eu diria, suavizada. Como você interpreta o tom geral da Conferência de Segurança de Munique deste ano? Sim, essa é uma ótima pergunta. Eu diria que há dois novos elementos principais na Conferência de Segurança de Munique de hoje, em comparação com as anteriores. De certo modo, ela marca uma nova época histórica, pode-se dizer. É realmente algo histórico. O ponto central é que a conferência admitiu abertamente que os caminhos dos Estados Unidos e da Europa estão se divergindo. Além disso, o lema da conferência, acredito, era algo como destruição ou desconstrução. Eles reconhecem abertamente, e von der Leyen, em seu discurso, reconheceu, assim como muitos outros, que a parceria atlântica está se distanciando. Agora, há muitas razões para isso e podemos discuti-las, mas o trumpismo é apenas uma manifestação disso. Não começou com Trump, e não é apenas Trump o principal responsável por isso. É um processo muito complexo, histórico, por isso chamo assim. A segunda coisa que me chamou a atenção, o segundo aspecto da Conferência de Segurança de Munique, que é extraordinário, é que ela é extremamente beligerante em relação à Rússia. Incrivelmente depreciativa. Quero dizer, não apenas Hillary Clinton, mas ela não tem importância. Veja, o primeiro-ministro da Dinamarca quer atirar na Rússia, e Rutte, com seus planos, está chamando a Rússia de caracol em sua ofensiva, basicamente um tigre de papel. E pode-se continuar indefinidamente, basicamente menosprezando a Rússia, desconsiderando sua postura militar e fazendo ameaças abertamente, de maneiras que poderiam ser consideradas um casus belli. Por exemplo, uma produção conjunta de drones, por qualquer convenção internacional, é participação em guerra. Agora, lembre-se de quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, porque um navio que transportava civis americanos foi afundado. Legitimamente afundado, porque havia material bélico sendo enviado ao Reino Unido, o que era ilegal. Os alemães descobriram e o afundaram legalmente porque transportava material de guerra. Ainda assim, os Estados Unidos consideraram isso uma razão suficientemente boa para entrar na guerra, pelo menos como desculpa. Então, a produção conjunta de drones que atirariam em soldados russos e um plano do Sr. Fedorov, o ministro da Guerra, ou ministro da Defesa da Ucrânia, com o objetivo de matar 50 mil soldados russos por mês, isso é essencialmente uma declaração de guerra, como um dos observadores chamou. Mas os europeus parecem não ter medo de nada. Eles nem sequer chamam isso de escalada. Essas duas coisas, e o rompimento com os Estados Unidos e a beligerância em relação à Rússia, formam uma nova realidade que seria preciso explicar e depois discutir e considerar quais poderiam ser as consequências para todos os envolvidos. Esses são os dois grandes desenvolvimentos que acredito serem extremamente importantes.
O que me chamou a atenção foi o apelo do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, para que a Europa se una à visão de Trump de uma nova ordem mundial. É como se Rubio estivesse dizendo, sim, existe uma nova ordem mundial, mas os Estados Unidos ainda vão manter sua primazia. Portanto, está claro que os Estados Unidos buscam restabelecer sua hegemonia no mundo, muito além do hemisfério ocidental, ao mesmo tempo em que se aproximam da Europa não como um parceiro igual, como os europeus gostariam, mas mais como um parceiro júnior nessa relação transatlântica. Alguns líderes da União Europeia, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores da Áustria durante a Conferência de Segurança em Munique, disseram que a Europa agora precisa se tornar mais independente e assumir mais responsabilidade em segurança e defesa. E para que isso aconteça, é claro que a Europa precisa ser competitiva industrialmente e economicamente forte, o que é quase impossível diante de sua profunda crise econômica e dependência energética em relação aos Estados Unidos. Portanto, tornar-se mais independente soa mais como retórica política do que como um objetivo tangível sob as políticas atuais da Europa. Qual é a sua opinião? Sim, qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu concordo totalmente com você. Exatamente. É mais uma questão de postura. Mas antes de discutirmos a capacidade dos europeus de construir esse tipo de defesa ou postura econômica independente, eu gostaria de voltar ao ponto com que você começou, que são os comentários do Rubio. Agora, a maioria dos comentaristas se concentra apenas na parte que soa mais conciliadora, não tão confrontacional quanto a de Vance. Eu achei os comentários dele extremamente confrontacionais em relação à Rússia. Porque o que ele disse foi, vamos lá, europeus, vocês não percebem, estamos impondo sanções ao petróleo russo, estamos apreendendo petroleiros russos. Nós forçamos, palavras dele, nós forçamos a Índia a rejeitar o petróleo russo. Acho que ele mencionou que Vance foi à Armênia e assinou alguns contratos militares para o fornecimento de material bélico americano. Em outras palavras, os comentários de Rubio indicam que os Estados Unidos estão fazendo praticamente tudo o que Biden fazia. A única diferença é que os europeus estão pagando e os americanos não. Portanto, não se trata de uma revisão da política em relação à Rússia. É simplesmente a substituição de um pagador por outro. Os europeus vão pagar e nós vamos continuar pressionando a Rússia até que ela vá para a mesa de negociações. Adoro essa expressão, como se ela já não estivesse lá. A Rússia está na mesa de negociações e todos sabem quais são as condições da Rússia. Agora digam abertamente, não aceitamos as condições da Rússia e queremos que elas mudem. Mas em vez disso, dizem que querem forçar a Rússia a ir para a mesa de negociações. Achei isso bastante revelador, porque, de certo modo, Rubio estava fora dessas negociações. Mas se essa é a posição dele, fico me perguntando, essa é a posição oficial dos Estados Unidos ou é a interpretação de Rubio? Os fatos falam por si mesmos. Deixe-me fazer um desvio aqui. Tornar a América grande novamente. Vamos apenas imaginar o que isso significa. Significa o chamado momento unipolar, os anos 1990, quando os Estados Unidos eram a única superpotência. É disso que Trump está sonhando? Vou colocar da seguinte forma. Certo, ainda não terminamos com a Venezuela. Estou pensando no modo como Trump poderia dizer a seus amigos, logo vamos derrubar Cuba. Vamos forçar o Irã a mudar, pelo menos a mudar sua política. Talvez, se tivermos sorte, vamos mudar o governo deles. Quando terminarmos com isso, vamos controlar todo o petróleo. Depois, a próxima coisa que talvez tentemos fazer é uma mudança de regime interna, porque estamos cansados desses comunistas. Vamos colocar o governo de Taiwan de volta em seu lugar em Pequim, para que eles governem a República da China. Assim, não haverá problema de unificação. Eles estarão unificados sem os comunistas. E depois disso, ou talvez antes disso, vamos mudar o governo na Rússia,
colocar oligarcas favoráveis ao Ocidente no poder, e então tudo ficará bem. Haverá um grande mundo trumpista, com a América grande novamente. Acho que é isso que ele realmente espera. Talvez sonhe com isso. Não acho que isso seja possível. E agora chegamos ao início da sua pergunta. Por que isso não é possível? E isso é extremamente importante de entender e enfatizar repetidas vezes. O trem já partiu. Nem os Estados Unidos nem a Europa são capazes de desafiar a China em poder econômico ou a Rússia em poder militar. É isso, eles têm medo de encarar a realidade. A economia chinesa é o dobro do tamanho da dos Estados Unidos. Militarmente, eles estão alcançando com os equipamentos mais modernos. O exército russo, os mísseis russos, hipersônicos, pode destruir toda a frota americana em minutos, se quisessem, mas não querem. Ainda assim, os americanos continuam agindo como se fossem os hegemons do mundo, como nos anos 1950 ou 1990. E como um amigo indiano me escreveu, os Estados Unidos parecem um ex-campeão que ainda age como se fosse, mas já não é mais. E a Europa está ainda pior. Isso é algo sobre o qual poderíamos fazer um programa separado. A indústria europeia está em colapso. Eu analisei alguns números. A Alemanha perdeu 20% de sua capacidade industrial desde 2001. E neste ano, apresenta cerca de 1% de crescimento após 4 anos de contração e desmantelamento. Qualquer crescimento que exista não está na indústria. Está todo em outras áreas, serviços sociais e coisas do tipo. Em outras palavras, como concordo com Emmanuel Todd, o etnógrafo francês, a Europa está em declínio, não apenas economicamente e demograficamente, mas também política e culturalmente. Portanto, sonhos de algum tipo de exército europeu ou de independência europeia são apenas conversa vazia. É fisicamente impossível. Você acha que a Europa é capaz de seguir sua própria agenda política de alguma forma? Por exemplo, digamos que partidos mais à direita cheguem ao poder. Se, por exemplo, o AfD, Alternativa para a Alemanha, assumir o governo. Ou isso será simplesmente a Europa seguindo o caminho definido para ela pelos Estados Unidos da América de agora em diante? Veja, eu costumava pensar, até bem recentemente, que a tendência na Europa era de que os eurocéticos estavam em ascensão, que o Alternative für Deutschland, o partido de Marine Le Pen na França, e outros estavam tomando o controle. Eles estavam vencendo, mas começo a duvidar que a burocracia europeia permitiria que isso acontecesse. Parece-me que cada vez mais indícios mostram que a burocracia de Bruxelas, sob von der Leyen, segue um rumo de centralização, de federalização. Eles continuam falando em privar os Estados-nação de seu poder de veto independente, sempre com os mesmos argumentos. A Europa será mais forte, a Europa será mais integrada e assim por diante. Então, para mim, essa parece ser a tendência. Eles não permitiriam que o AfD vencesse. Na França, é muito fácil manipular as eleições, porque essencialmente há 3 segmentos. Há os centristas, que são representados por Macron, os esquerdistas, que são Mélenchon, e a direita, que é Marine Le Pen, a nacionalista. Assim que um dos 3 vence o primeiro turno, os outros 2 podem se unir e impedi-lo. Foi isso que aconteceu nas últimas eleições. É simplesmente assim que o sistema francês é estruturado, a menos que haja uma grande revolta, o que é possível, porque a França está em má situação. Você sabe, mudando de governo, e Macron só continua lá porque não pode ser destituído até 2027. Então, se as tendências das estruturas democráticas continuarem, a Europa estará se afastando da postura centralista e russofóbica. Isso significaria que o desenvolvimento caminha em direção a uma Europa como um mercado comum, e não como uma burocracia comum. Em outras palavras, eles ainda teriam um mercado comum,
ainda comerciariam com vários parceiros em um mundo multicêntrico, mas não haveria nenhum tipo de poder de veto para qualquer país ou grupo de países. Mas isso só acontecerá se permitirem que as tendências se desenvolvam. Se proibirem o AfD, se manobrarem as eleições francesas do próximo ano para um resultado que seja o macronismo sem Macron, então nada mudará. E um último comentário sobre a Europa. Parece-me que não se pode ignorar o fato de que os europeus sabem que não existe uma única Europa. Há a Europa do Norte e a Europa do Sul. E a Europa do Norte é extremamente anti-russa. São a Grã-Bretanha, Dinamarca, Finlândia e Polônia. E os países bálticos, incluindo a Alemanha. Eles estão ansiosos para lutar contra os russos e acabar destruídos no processo. Depois há o sul e o centro da Europa. Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Áustria, Grécia, Itália e, em certa medida, a Espanha. Esses definitivamente não estão de forma alguma ansiosos por qualquer confronto com a Rússia. São aqueles que apenas acenam silenciosamente, mas, na verdade, se você perguntar, prefeririam que não houvesse conflito e, se possível, que houvesse comércio e relações normais. Então, quem sabe qual tendência vai prevalecer? Os europeus do Sul com os céticos do Norte ou os europeus do Norte com uma espécie de federalização e controles mais rígidos? Veremos. Eu realmente aprecio você ter destacado as diferenças na Europa, porque acho que aqui nos Estados Unidos, normalmente, nos referimos à Europa como um todo, certo? Nós realmente não distinguimos entre os diversos interesses nacionais dos países que compõem a UE e a Europa de forma mais ampla. Mas, na verdade, a UE e a Europa são muito fragmentadas em termos de interesses, cultura, realidades sociais e também economia. Então, parece que o projeto da União Europeia é consolidar o poder em Bruxelas às custas dos interesses nacionais e das diferenças que as nações historicamente desfrutaram e gostariam de manter. Por exemplo, a Hungria é um excelente caso, em que não apenas o primeiro-ministro Orbán adotou uma posição contrária às políticas de imigração da OLAN, mas também se opõe fortemente ao tipo de direção de política externa que a OM tem seguido e realmente não quer mudar. Acredito que hoje, pela primeira vez em Munique, tanto Friedrich Merz, o chanceler da Alemanha, quanto o presidente francês Macron abordaram o tema da dissuasão nuclear europeia em seus discursos. Isso foi bastante surpreendente, porque o Tratado START entre os Estados Unidos e a Rússia expirou na semana passada. E esse era um acordo muito importante em termos de controle de armas e estabilidade nuclear. Então agora estamos ouvindo líderes europeus começarem a discutir dissuasão nuclear. Isso não indica que a União Europeia está bastante incerta quanto à confiabilidade do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos? Ou qual é a sua opinião sobre os comentários de Macron e Merz a respeito das capacidades de dissuasão nuclear de seus países? Sim, acho que é apenas encenação, especialmente da parte do Macron, porque ele quer ser o líder da Europa. Esse é o papel que ele preferiria. E a única área em que eles poderiam ser superiores à Alemanha é no campo nuclear. Todo mundo sabe que a economia francesa está muito atrás da alemã, e a economia alemã está em colapso, e a francesa também, mas não tão rápido. As fábricas alemãs estão fechando, mas talvez em um ritmo mais lento do que as francesas, simplesmente porque eles não são uma potência industrial. As exportações francesas são agricultura, moda, vinho, queijo e coisas desse tipo. Mas, de qualquer forma, na questão nuclear, eles certamente querem projetar que a França é uma potência nuclear, a única na União Europeia, e que poderia expandir seu guarda-chuva. Tudo isso é apenas conversa vazia, porque os especialistas nos dizem que as forças nucleares francesas são minúsculas. Claro que qualquer bomba nuclear pode matar muitas pessoas. Então, sejam elas minúsculas ou não, isso pode parecer irrelevante. Por outro lado, o que realmente importa é a eficiência de entrega, os satélites, os sistemas de orientação, todas as coisas que vêm junto com isso.
Se você tiver uma bomba nuclear dos 1950, ela nunca chegaria a um alvo hoje, porque é necessário um sistema de entrega que poderia ser interceptado e, antes de se afastar muito da França, poderia explodir sobre o próprio território francês. Em outras palavras, os franceses estão tão atrás dos Estados Unidos e da Rússia no campo nuclear que não acho possível em 10 ou 15 anos jamais alcançá-los. E é preciso muito dinheiro para isso. Não é algo que se faça rapidamente. Se você já está atrás, quais são as chances de alcançar? É praticamente impossível, porque sempre surgem novas tecnologias o tempo todo. Portanto, em termos de poder nuclear, o país mais forte do mundo é a Rússia, e ela possui mais armas nucleares e mísseis hipersônicos que os americanos têm se esforçado muito para desenvolver, mas ainda não conseguiram. Então a França é simplesmente risível. Quando os generais russos ouvem isso, pensam, tudo bem, deixem-nos tentar. Está longe de ser algo próximo da realidade. Mas mesmo isso não é o ponto principal. O que Scholz e Macron não querem discutir é que não consigo imaginar oficiais franceses servindo sob oficiais alemães, ou o contrário. As cicatrizes históricas são profundas e marcantes. Não consigo imaginar oficiais poloneses recebendo ordens de oficiais alemães. Em outras palavras, os sonhos de um exército europeu são apenas sonhos. Isso não pode ser feito. A única coisa concebível é que existam unidades polonesas e unidades alemãs, todas supostamente parte de um exército europeu, cada uma com seu próprio comando e suas próprias tarefas, dadas pelos poloneses aos poloneses, pelos alemães aos alemães, mas não pelos alemães aos poloneses ou aos franceses. Esse é o problema. Quando Macron fala sobre um exército europeu, ele diz em um de seus discursos que os finlandeses poderiam reunir 200 mil, os poloneses 200 mil e os turcos 200 mil. Isso seria como a Grande Armée, 600 mil. E então Napoleão ou Macron os lideraria em batalha contra a malvada Rússia. Isso é apenas um devaneio. Não vai acontecer porque é impossível. E mesmo que fosse possível, os generais russos realmente têm planos. Sabe, para o caso de uma grande guerra na Europa, de enfrentar exércitos de 800 mil. Então, novamente, eu deveria saber, poderíamos falar sobre isso por muito tempo. Mas acabei de mencionar que quando Ryuta falou sobre o avanço russo na Ucrânia estar em ritmo de tartaruga, o que precisa ser dito é que isso só acontece porque o exército russo não quer ferir civis, já que esses são cidadãos da Rússia. Todos que vivem em Donbass são cidadãos russos, por definição, porque fazem parte da Federação Russa. Então eles são muito, muito cuidadosos. Mesmo quando atingem Kiev, sim, tá frio, sim, é difícil, é miserável. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar os números de vítimas, é algo como 2 mortos, 3 mortos, depois de um bombardeio terrível. A Rússia atacou com 500 drones. Então você olha os números de vítimas, 2, 3, 4, 5. Bem, se fosse a OTAN, não seriam 2, 3 ou 5. Seriam 200 mil, 300 e 400 mil. Era só isso que eu ia dizer. Eu ia justamente comentar sobre isso, sim, porque, desculpe interromper você, mas o que você acabou de me lembrar é da Iugoslávia, certo? E a campanha militar da OTAN, lá se posso chamá-la assim, ou choque e pavor. Então esta é uma abordagem completamente diferente de um conflito militar. E, de alguma forma, o Ocidente ainda tem a audácia de fazer parecer que a Rússia não pode desencadear o mesmo tipo de coisa que eles fizeram com as populações civis daqueles países. Quanto Russland é isso que eu não mestok baineira Westft. Sim, como quando os russos bombardearam aquelas estações elétricas e de energia, e até instalações industriais, como algumas fábricas em Kharkov, eles fizeram isso à noite.
Eles estão fazendo isso para minimizar as baixas civis, mesmo entre os trabalhadores que estão lá. Agora, alguém poderia fazer o contrário. Se quisesse maximizar o número de vítimas, poderia fazer isso durante o dia, sem qualquer aviso. Os russos têm sido completamente, quero dizer, eles ainda não bombardearam Kiev. Há meses, todas essas delegações estrangeiras têm ido até lá e não estão com medo, porque sabem que esse realmente não é o alvo. O alvo é a infraestrutura e os destacamentos estrangeiros. Esses eles têm tentado atingir com força, especialmente se houver bases conhecidas de soldados estrangeiros lutando na Ucrânia. Então eles atacam essas o mais rápido possível. Sim, exatamente. É bastante interessante ver os comentários vindos das elites ocidentais, dos generais militares e assim por diante, quando dizem, a Rússia mal está avançando. Ora, não há nada de que se orgulhar quando se trata da invasão do Iraque. O choque, o pavor, o terror, sabe? Aplaudindo o bombardeio de civis lá ou na Iugoslávia. Há tantos exemplos em que civis foram considerados danos colaterais, apenas para a minimizade e a violência desencadeadas pela OTAN. Agora, o chanceler alemão Merz, algo bastante assustador. E acho que isso merece uma discussão à parte. E é assustador se considerarmos o precedente histórico. Merz disse que planeja tornar a Bundeswehr o exército mais forte da Europa e que a Rússia deve ser exaurida econômica e militarmente. Agora, isso soa muito familiar. É como se já tivéssemos passado por isso antes. É como se as duas primeiras guerras mundiais não tivessem ensinado nada à Alemanha. O professor John Mearsheimer, na verdade, argumenta que os Estados Unidos atuam como um pacificador na Europa e que, sem as tropas americanas, os países europeus perseguiriam seus interesses nacionais às custas uns dos outros, o que, é claro, levaria a conflitos. Então, se os Estados Unidos reduzissem seu envolvimento na Europa e voltassem o foco para a Ásia, a China e o hemisfério ocidental, isso poderia potencialmente levar a uma competição de segurança entre a Alemanha e a Rússia, e possivelmente até a Polônia, em certa medida. Se a Alemanha seguir como Merz sugere, essa competição de segurança entre a Alemanha e a Rússia provavelmente resultaria em um confronto militar entre a OTAN e a Rússia. Merz tem consciência de que seus planos, ou essa direção que ele está tomando, são um caminho direto para a guerra na Europa, ou ele realmente acredita que tornar a Bundeswehr o exército mais forte e prolongar essa guerra é, de alguma forma, um caminho para a paz? Is a path to peace? This is a great question. Sim, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, quando você disse tudo isso, eu apenas fiquei sentado e sorri, porque não acho que isso seja possível. O que quer que ele diga, não é possível por vários motivos. O primeiro é a demografia. A nação alemã está desaparecendo. Está sendo substituída por um fluxo constante de imigrantes da Turquia, Síria e outros países. Além disso, a cultura dos jovens alemães é muito pacifista. Eles não querem servir. Se introduzirem o serviço militar obrigatório, muitos jovens alemães simplesmente deixarão a Alemanha, porque não querem ser convocados. Não há absolutamente nenhum desejo na opinião pública alemã de se militarizar. Eles simplesmente não querem. Mesmo que a opinião pública mude, mesmo que a Rússia ataque, eles ainda não querem. Esse é um problema enorme, um tipo de pacifismo que eu estudei na Alemanha. Eu morei lá e ele não desapareceu. Ainda está presente. Portanto, fisicamente, isso não é possível. A segunda razão pela qual isso não é possível é que os vizinhos da Alemanha, principalmente a Polônia e a França, não permitiriam. Eles simplesmente não aceitariam que a Alemanha tentasse construir a maior Bundeswehr da Europa. É preciso haver contrapesos, e tanto a França quanto a Polônia se oporiam politicamente a isso. Agora, a terceira razão é que a Alemanha está perdendo sua base industrial.
Seria preciso reverter isso primeiro. Como eu disse, eles perderam cerca de 20% de sua capacidade industrial em menos de 10 anos. Então, primeiro seria necessário restaurá-la ao nível de 2018, pelo menos, e só então seria possível iniciar uma expansão militar. Isso traz à mente outra pergunta que as pessoas estão fazendo. Bem, os russos fizeram isso. Por que nós não podemos? E aqui está a minha resposta. Os russos fizeram isso porque tinham uma enorme base militar de empresas industriais herdada da União Soviética. Tudo que a União Soviética fazia nas décadas de 1950, 60, 70 e 80 era construir infraestrutura militar. Ela não tinha uma indústria de consumo, mas estava construindo foguetes, tanques e indústria pesada. Essas fábricas ficaram inativas nos anos 1990 e meio adormecidas nos anos 2010. Mas quando Putin as reativou e quando a guerra na Ucrânia começou, elas passaram a trabalhar sem parar. Não é que você não possa construí-las, é que você não pode construí-las tão rapidamente. Leva décadas para construir uma infraestrutura militar, as fábricas, as cadeias de suprimentos. Sabe, produzir mais projéteis do que toda a OTAN combinada não dá para fazer em 1 ou 2 anos. São necessários 10 e bilhões para isso. É preciso ter quadros de engenharia, universidades e todo tipo de coisa. Não dá para simplesmente ligar isso por mágica. Leva anos e anos, bilhões e bilhões e um programa nacional que não existe. É por isso que estou sorrindo. Acho que isso é só conversa vazia. Simplesmente não dá para fazer, mesmo que quisessem. E se fosse possível, levaria 10 anos ou mais apenas para voltar ao ponto em que estavam antes. E agora está apenas em declínio. Sim, e apenas para acrescentar a isso, acho que a verdadeira forma de lidar com a atual fragmentação da segurança europeia, como resultado direto das políticas europeias ou ocidentais em geral, é por meio da diplomacia. Mas eu diria que o presidente Putin já afirmou que uma guerra ou qualquer confronto com a OTAN não seria conduzido da mesma forma que a Rússia está lidando com o conflito na Ucrânia. Ele disse que se a OTAN atacasse a Rússia, então não haveria mais ninguém do outro lado, ou seja, na Europa, com quem negociar logo depois disso. Portanto, parece que as apostas estão extremamente altas neste momento e a militarização não é a resposta. Precisamos de soluções diplomáticas, não precisamos de mais tanques. E Ursula von der Leyen acabou de conclamar os produtores europeus a mudarem para a fabricação de tanques, projéteis de artilharia e outros equipamentos militares. Assim, parece que a Europa está trilhando um caminho que se afasta até mesmo da possibilidade de um acordo pacífico. Sim, absolutamente. Deixe-me apenas dizer mais uma coisa sobre o aspecto militar disso. Há 2 coisas que são novas, absolutamente novas, que surgiram depois de 2023, durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E essas 2 coisas são que qualquer coisa pode ser destruída em questão de minutos, sem armas nucleares. Isso é muito, muito importante. É difícil até compreender qualquer coisa, em qualquer lugar. Por exemplo, há uma fábrica que vai produzir drones na Alemanha, em algum lugar na Floresta Negra, meio escondida. Agora ela pode ser destruída em minutos pelo Oreshnik, sem nenhuma carga nuclear. Esse é o ponto. Por exemplo, você sabe, a decisão é tomada em Ramstein de que a OTAN vai entrar em guerra contra a Rússia. Bem, em 5 minutos, não há mais Ramstein, sem nenhuma arma nuclear. Basta atingir. Acabou. É isso. Essa é a realidade. A segunda coisa a entender é a revolução dos drones. Por que a guerra russa avança tão devagar? Bem, é porque, como dizem os militares, há uma saturação de drones. O que significa que, para cada soldado vivo que apenas levanta a cabeça das trincheiras, há 10 drones esperando para matá-lo. É por isso que é tão lento. Então, isso significa que a forma como os russos estão conduzindo a guerra, eles se adaptaram e estão vencendo apesar disso.
Antes de tudo, eles estão mirando nos operadores de drones. Depois há a vigilância aérea feita por outros drones. Existem drones que guiam outros drones, que fazem reconhecimento da área e, em seguida, suprimem os drones inimigos. Também há meios eletrônicos de neutralizá-los. E há todo tipo de tática, pequenos grupos de 3, 4, 5, 6, geralmente cercando uma vila, deixando uma chance para as tropas ucranianas se retirarem, se quiserem, e estão tentando minimizar os baixos. O exemplo no Thamus Turing foi sítio em Pokrovsk há 6 meses. E os especialistas militares ocidentais diziam: os russos levaram quase 1 ano para tomar Pokrovsk. Bem, isso é porque eles queriam mantê-la intacta. Se tivessem agido como os israelenses em Gaza, não teria sobrado nada de Pokrovsk. E então só haveria escombros para ocupar. Não, é uma cidade. Há pessoas lá e ela será restaurada, como Mariupol foi. E é por isso que o avanço é tão lento, por causa dos drones, das baixas civis e porque a natureza da guerra mudou. Essas são as coisas das quais eles parecem não ter consciência. Sabe, eles falam como se ainda estivéssemos nos anos 1980. Uma das coisas que me surpreenderam durante a Conferência de Segurança de Munique foi um comentário feito pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Ele conclamou a Europa a se aproximar do BRICS. Veja só. Disse que é errado a Europa se afastar dos países do BRICS, que temos muito em comum com países como a Índia e o Brasil. Então, por que não focar neles? Ele chamou isso de, abre aspas, a nova visão. Acho bastante impressionante ouvir algo assim, porque essa deve ser uma opinião muito impopular entre os políticos europeus, que ainda se veem como um jardim e o resto do mundo como uma selva. Então, esse comentário do ministro alemão seria um exemplo de: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Ou a Europa está apenas tentando experimentar esse engajamento porque se enxerga como uma espécie de cavalo de Troia, tentando minar a ascensão da maioria global. Sim, todas essas são ótimas perguntas, Lena, mas provavelmente há um pouco de tudo isso. Se olharmos para as estatísticas de comércio, a Europa depende de importações da Ásia, assim como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mesmo com todo esse trumpismo, ainda importam $500 bilhão da China. Diminuiu um pouco, mas ainda acontece. A Europa é igual, eles importam da China, da Indonésia, da Índia. Então agora estão tentando diversificar. Esse livre comércio com a Índia, você sabe mais sobre isso do que eu, na minha opinião, é apenas uma tentativa de diversificar suas importações asiáticas, das quais precisam desesperadamente. E também é uma tentativa de contornar seu isolamento, da Rússia de um lado e dos Estados Unidos do outro. Então, eles estão abrindo espaço para aqueles que ainda estão disponíveis, como a América Latina e a Índia. Mas esses dois casos vão contra o que Trump quer, porque o livre comércio com a América Latina enfraqueceria a alegação de Trump de que o hemisfério ocidental é exclusivamente para os Estados Unidos explorarem. Se os europeus tiverem livre comércio com a América Latina preferirá vender para os europeus em vez de para os americanos, porque não precisará pagar tarifas. O mesmo vale para a Índia. O que isso poderia significar na prática é que a Índia compra petróleo russo, tem um acordo de livre comércio e o vende sem tarifas para os europeus. Então é uma situação em que todos saem ganhando. Os europeus compram da Índia, não da Rússia. A Rússia vende para a Índia lucra e depois vende para os europeus. Todo mundo fica satisfeito. E essa é uma forma de apresentar a situação como se eles tivessem se libertado do petróleo e do gás russos. A realidade é a seguinte: a Europa não pode sobreviver sem o petróleo russo. Eles o compram de várias maneiras por meio de intermediários, simplesmente porque é mais barato, não porque seja melhor ou algo do tipo. É mais barato simplesmente porque a Rússia é mais próxima.
e porque os custos de mão de obra russa são mais baixos do que em qualquer outro lugar, mais baixos do que na América ou na Europa. Então, se a Europa quiser continuar sendo uma potência industrial secundária, não a principal, mas uma secundária, no mundo, ela precisa comprar energia barata, precisa de uma boa educação, que ainda tem, tá tudo bem, precisa formar engenheiros e restaurar sua indústria. Do jeito que as coisas estão indo agora, não parece que eles sejam capazes de fazer isso, mas talvez sejam. Ainda há uma chance. Se fizerem as coisas certas, talvez ainda consigam. Mas o que a política de Ursula von der Leyen está fazendo é exatamente o oposto. É por isso que os russos dizem que eles estão atirando no próprio pé, estão piorando a situação para si mesmos. E os dados que citei várias vezes no programa de hoje falam por si. Uma redução de 20% na capacidade industrial em cada um desses países. Verifiquei a França, verifiquei a Itália, verifiquei a Inglaterra. No geral, todos estão em declínio, apenas em ritmos diferentes. Mas ainda assim, é um declínio. Essa é a realidade. Ouça, nós estamos, e repito isso várias vezes, nós estamos em uma mudança de paradigma histórica. Pela primeira vez em 500 anos, a Europa não é mais o centro do universo. A mudança começou pelos Estados Unidos e agora não está apenas em transição. Ela já se deslocou para a Ásia, para a China, a Índia e a Indonésia. Esses são os três grandes no cenário asiático. É para lá que a capacidade industrial está se deslocando. E também o know-how, a inovação, a robótica, os microchips, o que você quiser. Eles já são líderes em muitos desses campos. Agora, eu tive um programa no meu canal há cerca de um mês, e o que descobri, ao comparar os Estados Unidos e a China, é que meus ouvintes não gostam disso. Eles não gostam de encarar a realidade, porque é muito doloroso perceber que os Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo, pelo menos no papel, já não são mais isso. O trem já partiu. É apenas uma questão de quem, quando e como vão perceber que tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão em declínio, e como Emmanuel Todd coloca, em declínio terminal. Eu não diria que é terminal, mas definitivamente está em declínio. A Rússia está ganhando mais com a China neste momento. E esse é um dos bons motivos pelos quais ela não tem absolutamente nenhum interesse em atacar a Europa. O que há na Europa? Não há nada lá. O que há? Recursos. O que? Território. A Rússia tem território de sobra. Não há absolutamente nada na Europa que interesse a Rússia, ao contrário da Europa de tempos passados. É por isso que é preciso perceber que se trata de uma mudança histórica. Como eu disse em um dos meus vídeos, pela primeira vez em 300 anos, desde Pedro o Grande, a Rússia não está mais interessada na Europa, porque não há nada lá para ela. Tudo o que precisa está no Oriente. Comércio, recursos, conhecimento, desenvolvimento. Isso é incrível. Isso é novo. That's incredible. That's new. Vlad, talvez a última pergunta de hoje, embora eu adorasse continuar essa discussão, acho que é bastante fascinante, o conflito na Ucrânia. Zelensky falou na conferência e basicamente repetiu o mesmo discurso que já ouvimos dele muitas vezes antes. Ele até se permitiu um ataque ad hominem ao primeiro-ministro Orbán. O que é realmente chocante é que, em meio a essas discussões sobre segurança europeia que duraram alguns dias, a UE ainda não tem um plano de paz baseado na realidade, baseado na situação real no terreno. Pelo contrário, como você mencionou no início deste programa, a primeira-ministra da Dinamarca quer que a OTAN rejeite linhas vermelhas e está pedindo ataques profundos dentro da Rússia. Então, ainda estamos no mesmo ponto em que estávamos há vários anos. O que a Conferência de Segurança de Munique deste ano e os comentários das elites políticas significam para o conflito, Helene, na sua opinião? Bem, sim, o Zelensky, de novo, eu sorrio quando vejo. Sabe, o Zelensky é um ator, e recentemente, por diversão, assisti ao programa de comédia dele, o Kvartal 95.
Está disponível. Ele fala russo perfeitamente. Uma das piadas nesse programa era que o Zelensky teve que aprender 2 línguas estrangeiras. Uma, o inglês, e a outra, o ucraniano, porque ambas são estrangeiras. Enfim, ele é um ator. Ele adora isso. Eu sei. Ele gosta de todas essas reuniões e apertos de mão e justiças com os líderes da Europa e da América. Ele simplesmente adora. Mas o resultado é que o que ele basicamente diz é: nos deem isso, nos deem aquilo outro. Defendam-nos. Somos os campeões, somos a linha de frente contra os russos. Nos deem mais dinheiro, mais reconstrução. Deem-nos, deem-nos, deem-nos. E o resultado é, o que estão dando a ele? Estão dando 15 bilhões de dólares por ano, neste ano, e 15 bilhões no próximo. E ainda há alguns outros programas para apoiar o regime dele aqui e ali. Agora, quanto disso será roubado? Não sabemos, porque muita coisa é roubada o tempo todo. Mas ainda assim, isso não é suficiente para sustentar a Ucrânia. Acredito que li em algum lugar que são necessários 10 bilhões por mês para todos os seus propósitos. Agora, 15 bilhões por ano não é nada. Portanto, os Estados Unidos não vão gastar mais dinheiro com isso. Mas o único ponto positivo, do ponto de vista russo em relação ao governo Trump, é que ele não está mais despejando bilhões nisso. Então, não é uma questão de se, e sim de quando a Ucrânia vai se render. Agora, a coisa mais estúpida que Zelensky pode fazer é exatamente o que ele está fazendo. Porque hoje ele ainda tem a chance de salvar 2/3 da Ucrânia em uma condição mais ou menos independente, no sentido de que não está ocupada pelos russos e ainda tem a chance, eventualmente, de ingressar na União Europeia. Tudo o que ele precisa fazer é assinar. Nada de OTAN, nada de tropas estrangeiras, restaurar os direitos da língua e da igreja russa. Só isso. Se ele assinar isso, tudo bem, está resolvido. Mas ele não quer. E por que não quer? Ele tem medo dos nacionalistas. Mencionei no meu vídeo anterior que houve uma conferência de seguidores de Bandera chamada 13ª Leitura Anual de Bandera. Houve vários discursos sobre como eles odeiam os russos e como não cederão nem 1 centímetro. Uma das coisas mais prejudiciais, ou eu diria perigosas ou perturbadoras, foi quando se lê os discursos sobre a desrussificação. E é isso que eles querem fazer com a população russa em Donbass, se algum dia conseguirem conquistá-la. É basicamente uma limpeza étnica, e eles dizem isso abertamente. Em outras palavras, Zelensky tem medo de que, se concordar em ceder qualquer coisa aos russos, será removido. Então colocariam no poder alguém disposto a lutar até o fim, até o último ucraniano. Eles não se importam. Assim como Hitler não se importava com quantos jovens da juventude hitlerista morreriam defendendo seu Reich, ele só se preocupava em preservar a si mesmo e seu regime até o amargo fim, quando teve de cometer suicídio. Until the bitter end that he had to commit suicide. Well, Zelensky is similar. He is afraid to admit. Bem, Zelensky, da mesma forma, tem medo de admitir a derrota. Como Aristóteles disse, ele é um ex-colaborador, agora crítico. Se Zelensky fizer isso, a pergunta imediata seria: por que você não fez isso antes? Pelo que perdemos 1 milhão de ucranianos. Se temos que assinar agora, poderíamos ter feito isso em 2022 e mantido Donbass como parte da Ucrânia. Então, o que os europeus estão fazendo é tornar tudo mais difícil. Na verdade, eles estão arruinando a Ucrânia. Encorajar as networking na verdade destruindo. E não há se presa agora e é concordar o país. Agora mesmo. E mais, eles não estão fazendo isso. E ao não fazerem, estão condenando a Ucrânia à destruição total e à rendição incondicional. Além disso, e novamente eu fiz um vídeo sobre isso, há oposição na própria Rússia também. Cada vez mais pessoas estão dizendo abertamente, mesmo dentro do sistema supostamente ditatorial de Putin, que isso não é suficiente. As 4 províncias não bastam. Quase 150 mil soldados russos morreram, não para que o restante da Ucrânia possa se juntar à União Europeia, que basicamente não é diferente da OTAN. Então eles estão dizendo não,
precisamos de Odessa, precisamos de Kharkov. Esse é o mínimo. E o restante da Ucrânia precisa ser neutro. E temos que garantir que ela nunca entre para a OTAN e que não haja tropas francesas lá. Então é aí que as apostas agora estão mais altas. Seria difícil até mesmo para Putin impor esses objetivos limitados, que os europeus chamam de maximalistas. Eles não são maximalistas. Maximalista significaria a rendição total do regime de Zelensky e a desnazificação, ou seja, todos esses seguidores de Bandera indo para a prisão. Então é aí que estamos. Zelensky está comemorando seu momento maravilhoso com todos esses líderes mundiais que continuam encorajando a lutar. Mas a luta está, na verdade, arruinando a Ucrânia e o povo ucraniano. E isso é muito triste, porque, no fim das contas, eu gostaria que a Ucrânia e a Rússia pudessem viver em paz, como dois irmãos deveriam. Olá, muito obrigado por esta conversa maravilhosa. Eu realmente gostei e espero tê-lo novamente no programa para outro episódio. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo.